Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da Padtech. O nosso objetivo é trazer informações sempre relevantes para o nosso setor de tecnologia e sempre com convidados que fazem a diferença no nosso setor. Meu nome é Henrique Graciosa, eu sou diretor de vendas da Padtech no Brasil, estou à frente de todo o time de vendas aqui na nossa região, tanto a parte de vendas direta, atendendo operadoras, ISPs, operadoras regionais, data centers, operadoras de cabo submarino, utilities, governo e também toda a parte de canais. Além disso, o nosso time também conta com toda a estrutura de pré-vendas, tanto para a parte de equipamentos quanto para a parte de serviços e soluções, para prover os melhores desenhos de soluções e o melhor suporte possível, desde a etapa de pré-vendas aos nossos clientes. E hoje eu dou as boas-vindas aqui ao nosso episódio ao Ademir Santiago, que é o CEO do grupo Netway. Seja muito bem-vindo, Ademir. Obrigado, Henrique. É um prazer enorme estar aqui no podcast, né, aqui da Padtech, contar um pouco da nossa história. E vou começar dizendo que eu sou o Ademir, sou o pai da Thaísa, o pai da Tainá, o esposo da Tainara, né, que trabalha junto comigo ali no grupo Netway. E o objetivo hoje de contar um pouquinho a nossa história, de até inspirar outros, né, outros empresários, outros empreendedores pelo Brasil dessa área de telecomunicação e mostrar um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo aí em termos de parcerias estratégicas com a própria Padtech, que é um parceiro muito estratégico do grupo Netway. Muito bom, Ademir. Acho que é exatamente isso que a gente quer conversar hoje, entender um pouco mais sobre a Netway e como começou a nossa parceria, né? Então, já indo direto aqui ao ponto, né? A Netway é cliente da Padtech há bastante tempo, desde 2020, 2021. Como é que começou essa parceria? Qual foi o primeiro projeto que foi realizado em conjunto conosco? Se você puder compartilhar um pouquinho desse início aí da nossa caminhada em conjunto. Com certeza, Henrique. O desafio, né, de telecomunicação no Brasil, ele começou para nós que somos operadoras regionais, provedor ISP regionais. A gente começou ali pequeno, né, mas com um sonho grande. E o que eu falo de sonho grande? As redes, elas começaram pequeno e começou a crescer, né, demandar mais capacidades na rede. E em 2018 eu tive na Padtech, né, visitei aqui a Padtech em Campinas, conheci na época esse time, né, da Padtech, e em 2020, 2021 a gente começou a implementar as nossas redes, as primeiras redes de DWDM, interligando ali o norte com o centro-oeste, né, interligando os estados de Rondônia e Mato Grosso. E diga-se de passagem, acho que a primeira impressão é que fica, né, o primeiro projeto, sempre é o primeiro projeto, é um equipamento, né, que correspondeu bastante às nossas expectativas, e lá para cá a gente tem muita coisa da Padtech dentro da nossa rede. Muito bom, Ademir. Acho que a gente fez muitos projetos, né, desde aí de 2020, 2021 para cá. Qual que você destacaria como aquele projeto que foi mais relevante, que de fato impulsionou aí as redes de alta capacidade do grupo Netway? Henrique, é até difícil, né, escolher um projeto ou escolher, né, algo que marcou, porque por si só, né, quando você sai de uma rede metro, né, vamos chamar assim, uma rede que você está acostumado ali com um trabalho diferenciado, né, de colocar transponder, né, de colocar uma tecnologia nova, né, por si só, a forma que você profissionaliza o teu negócio, né, a sua rede. Eu acho que o primeiro projeto, ele marca, né, acho que tudo que você pega na vida ali e faz como primeiro e é assertivo, com certeza ele vai marcar para você, né, isso acho que é em tudo. E não foi diferente quando a Netway buscou, né, profissionalizar melhor o nosso business, nosso core de rede, né, trazendo para dentro, escolhendo um fornecedor estratégico. Nós temos essa característica, Henrique, de procurar
sempre consumir algo nacional, né? E lógico, tem outros produtos que não são nacionalizados dentro da nossa planta de rede, mas a gente tem esse quê de querer valorizar um pouco o que é nosso, né? Acho que isso faz parte um pouquinho do nosso DNA. Então acho que o primeiro projeto ali que a gente fez em conjunto com vocês foi espetacular. Foi onde eu acho que de fato a Padtech fez aquele trabalho bem feito, né? A primeira impressão é a que fica. Ah, legal, Ademir. Acho que a Padtech ela é conhecida também aí pelo mercado, né? Além das suas soluções que são desenvolvidas e fabricadas aqui no Brasil, falando especificamente do DWDM, mas a gente tem também um braço bem forte, né, na parte de consultoria, né, que vai desde essa equipe toda do pré-vendas, que dá o apoio ali para o desenho das soluções, até a parte de capacitação técnica, treinamento, né, todo o suporte que a gente procura dar para oferecer aos clientes as melhores soluções, né, a solução que agregue o maior valor possível, e aí engloba, né, tanto a parte ali do fornecimento mesmo dos equipamentos, mas também todo esse pacote de serviços. Como é que você entende que essa parte toda aí de consultoria, capacitação técnica, treinamentos, tem ajudado o time da Netway a evoluir as suas redes? Então, Henrique, a Padtech, dentro da nossa escolha, né, estratégica de um fornecedor de solução que traga para dentro da nossa empresa, não só tecnologia, mas traz também toda a expertise ali técnica. A nossa escolha pela Padtech, ela trouxe exatamente, ela foi pautada exatamente nesse quesito da acessibilidade que a gente tem com vocês, né? Hoje eu posso dizer com bastante propriedade que a gente consegue hoje falar lá com o CEO da Padtech, né? Acho que com o presidente da Padtech. Essa acessibilidade, ela é muito bem vista pelo mercado de ESP. Por quê? Acho que tudo que a gente precisa na hora que a gente vai comprar um produto é sentir essa confiança de que em algum momento a gente vai precisar da empresa para sanar alguma coisa. E não quer dizer, né, que outros fornecedores não façam isso. A gente vê esse movimento acontecendo no mercado e a gente viu que desde o primeiro contato que a gente teve com a Padtech, da parte comercial, eu contei um pouquinho a história hoje no nosso almoço mesmo, que eu fui recebido dentro da Padtech em 2018 às 20 horas da noite, né, numa sexta-feira, né? Então assim, isso foi algo que aconteceu e eu acho que isso me conquistou porque a gente sabe que é um horário um pouco fora aí do padrão que as empresas atendem, né? E assim, como a gente é lá do norte, né, a gente é lá do estado de Rondônia, nossa matriz fica lá. Eu achei isso muito bacana, né? E aí, aonde que eu quero chegar? É dizer que acho que as escolhas, né, por um produto, ela vai além só da qualidade, né? Eu acho que a gente olha para um todo. Eu preciso ser atendido, né? Preciso ser correspondido numa totalidade. E eu acho que isso a Padtech ela fez muito bem na época, né? Desde do meu primeiro contato, quando a gente mandou nossas equipes para capacitar tecnicamente. Hoje a gente tem bastante coisa da Padtech rodando nas nossas redes e a gente não vê, né, problemas de ordem nenhuma e quando tem alguma necessidade, né, de uma interação, nossos times técnicos com os times da Padtech super se entendem, resolvem, né, o que precisa ser resolvido. Então assim, essa acessibilidade que a gente tem com vocês, a gente vê como um grande diferencial e isso pesa muito na hora de escolher um fornecedor. Então, desde que a gente teve ali o primeiro contato com vocês, a gente nota, né, essa proximidade que vocês têm com a gente como cliente, esse cuidado. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente que está lá começando, né, conhecer um produto. DWDM era um mundo novo em 2018, 2020, 2021 para todos nós ISP. E eu acho que isso foi primordial, né? Essa forma, né, de entender, de olhar para nós e verificar que a gente tornou um público interessante, né, para vocês no consumo dessa tecnologia e vocês entendiam que naquele momento vocês estavam diante de clientes que ainda não entendiam da solução, né, e se dispuseram ali de buscar, né, a nos ter praticamente orientar, ensinar até na fase de compra, né, para a gente não comprar errado, porque
a gente não tinha ainda esse conhecimento para poder fazer a aquisição, talvez nem da solução ideal para aquele projeto, né? E acho que a gente foi muito assertivo nesse aspecto e hoje a gente tem uma excelente solução, tanto é que de lá para cá a gente fez vários projetos, né? Estamos fazendo vários projetos. Exatamente, Ademir. Acho que tem um ponto, a gente passou aqui na nossa conversa até agora em vários pontos aí relacionados a projeto, a suporte ali numa parte mais de consultoria, a tecnologia em si, ao próprio produto, né, a questão da proximidade, né, a questão do fornecedor, né, da Padtech está bem próximo de vocês, aí acompanhando realmente as demandas e apoiando no desenho dos projetos de agora e do futuro. E nesse contexto, né, acho que um ponto bastante importante que a Padtech procura até investir bastante é a parte de financiamento, né? Os nossos produtos, por serem desenvolvidos e fabricados no Brasil, eles permitem aos nossos clientes acessar algumas linhas específicas de financiamento, tanto do BNDES quanto da FINEP, né? Mais especificamente para as linhas do BNDES. A gente criou um fundo próprio, junto com o BNDES, para facilitar o acesso dos nossos clientes a recursos ali do Funtel, que são recursos específicos para compra de equipamento nacional, com taxa de juros abaixo ali da média do mercado, carência também diferenciada, um prazo de pagamento bem alongado. Como é que a Netway tem usado, né, essa estrutura de financiamento e o quão importante isso tem sido para vocês, para a ampliação das redes? Até porque, pensando que uma rede de transmissão, uma rede que é a espinha dorsal, ali, o backbone, né, das operadoras, dos provedores regionais, são investimentos de longo prazo, né? Como é que vocês têm se organizado com relação a essa parte de investimento? Henrique, você tocou num ponto muito importante, né? Que hoje as empresas, principalmente nós ISP, nós precisamos cada vez mais de ter acesso, né, a linhas de crédito para continuar investindo em nossas redes. E a gente sabe que o cenário econômico, não vou nem falar aqui do Brasil, né, vou falar a nível mundial, ele está bastante desafiador. E isso torna o custo, né, de capital, né, o custo de investimento cada vez mais alto. E a gente também buscou exatamente olhar para esse ponto importante que são as linhas de crédito, né, que a Padtech, né, que o produto da Padtech proporciona. Até porque a gente olhou para tudo aí no mercado, né, e essa questão do produto ser nacionalizado, ter acesso a essas linhas de crédito, proporciona para a gente uma facilidade maior até para acessar esse crédito, porque quando você entra nesse mundo de redes, né, de DWDM, redes de longa distância, né, que eu até costumo dizer lá na empresa, que a gente faz investimento em redes de longa distância e o retorno ele é um pouco diferente. Se a gente for comparar a rede hoje, o FTTH ali, que é o cliente, né, de ponta ali, o cliente de acesso, o nível de investimento, né, com a questão de retorno, é bem diferente, né? Então, assim, hoje é primordial, tá, que a gente consiga ter esses acessos, né, para essas linhas de crédito. E a gente achou isso na Padtech, a gente entendeu, tá, a gente conseguiu ali entender que é fácil, né, o acesso a esse crédito, é rápido, né, para se fazer. Nós mesmos a gente fez uso, né, dessas facilidades aí do crédito com a Padtech e tem dado muito certo, Henrique, bastante certo, tanto é que, igual eu te falei, a gente já repetiu aí vários projetos e queremos fazer vários projetos. E a rede, né, esses backbones, né, eu falava também isso no almoço, nosso desafio agora é investir nos backbones, né, as capacidades estão crescendo e as redes metros não suportam mais. E aí, agora é a vez, talvez até da Padtech, né, começar a ter alta demanda, né? Eu costumo dizer que o ISP, de tempos em tempos, ele está fazendo investimento em alguma coisa. A gente começou lá no cabo, né, na fibra ótica, e depois a gente evoluiu para o core de rede, depois a gente evoluiu
para dentro da casa do cliente, e agora a gente está evoluindo para o núcleo da rede, né? Então, e essas redes estão crescendo, né? Tá cada vez mais demandando cada vez mais investimento. E ter linhas de crédito igual essas que você citou, né, que a Padtech oferece para a gente já fez acesso, cara, ajuda muito, mas muito, né? Principalmente nesse cenário desafiador que está aqui no nosso país. Assim, alguns investimentos, alguns crescimentos, alguns momentos, né, que a gente está passando aí, só é possível por causa dessas linhas de crédito, porque de fato, quando você busca isso no capital aí, no tradicional aí, a conta não fecha, né? Então, assim, eu acho que a Padtech, ela ter essas linhas de crédito facilitada para a gente, nos proporciona crescer, né, e ir para o próximo nível, né, que telecom é isso, você nunca vai parar, né, demanda altos investimentos. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que um dos grandes diferenciais, né, da Padtech é essa facilidade ao crédito, né? Então, assim, um resumo do projeto, né, eu acho que por si só a gente consegue ver a viabilidade aí, Henrique. Legal, acho que isso é bem importante. Acho que muitos projetos aí de investimento massivo mesmo, eles acabam sendo viabilizados por causa do crédito, né? Você acaba, às vezes, antecipando o investimento, algum projeto que estava ali na gaveta guardado, você acaba colocando ele em prática por causa dessas condições aí diferenciadas, né? Um ponto, Ademir, que você comentou, que eu queria voltar nele, é com relação à questão da confiança, né, na marca da Padtech, a relação também de proximidade com a diretoria. Esses pontos são pontos que eles até foram destacados nas pesquisas que a gente faz de satisfação aí com o time da Netway. Como é que você entende que essa confiança ela se traduz no dia a dia de vocês? Henrique, hoje, desde do primeiro contato que a gente faz com a Padtech, da parte comercial, né, até a logística final de entrega dos nossos produtos, dos nossos projetos, a gente vê esse toque, né, de compromisso com o cliente. Quando eu me recordo na época da pandemia, que começou a faltar muitos insumos, né, eu lembro que a Padtech se antecipou para algumas coisas, né? Isso daqui dá para adiantar esse projeto, né? Então, assim, vocês sempre procuraram jogar muito aberto com a gente, né? Então, nós já recebemos projetos, né, que a gente estava previsto para receber com 180 dias e, Ademir, está pronto aqui, nós queremos antecipar a entrega, né? Então, eu acho que isso mostra, né, o compromisso que a marca tem para com o cliente. E às vezes eu até falo lá na empresa, né, o pessoal, vocês conseguem, né, até na parte logística, né, que é um desafio, né, para onde a gente mora, inclusive, a gente mora um pouco mais afastado dos grandes centros, e até a logística de vocês, eu costumo dizer que chega um e-mail lá, tal data vai chegar aí e tal, e chega, né, então assim, recentemente eu estava conversando com minha equipe técnica, e isso ocorreu, e a gente conversando lá, e eles queriam alocar uma equipe lá, e eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vai chegar o projeto aí da Padtech, mas transportadora para cá atrás, não, eles não erram, a logística deles é o que está lá no e-mail, pode ser um dia a menos ou no dia, mas não tem atraso, então não conte com isso daí, porque vai chegar mesmo. Então acho que essa confiança, ela é construída aí, né? E tem a questão também, né, de compromisso. A gente já precisou acionar a Padtech fora de horário, a gente já precisou, né, de um transponder da Padtech ali numa emergência, e a gente sabe que são produtos difíceis de se ter em estoque, né, trabalha em cima de projeto, a gente foi prontamente atendido. Sei de outros parceiros, né, conheço, a gente conversa, anda aí nesses eventos, a gente conhece bastante gente aí que teve outras experiências iguais. Então não é só o Ademir aqui dizendo, né, é o mercado também falando. Então assim, eu acho que a Padtech tem feito bastante, honrado bastante esse compromisso, né, construído ao longo de anos, né, e desafiador, né, porque vocês trabalham com produto, com tecnologia, que vocês dependem aí de logística internacional, e eu sei como que não é fácil a questão de logística, mas com nós tem dado muito certo, tá, e com outros por aí que a gente conversa e escuta também, Henrique. Excelente, Ademir, acho que realmente não é um setor trivial e
a gente vem conseguindo se posicionar bem nele, né? Agora, mudando um pouquinho o nosso foco e olhando o que, na verdade, acho que é o que é o mais importante para a gente, que é o cliente na ponta, né? Afinal de contas, a gente está atendendo a Netway, mas lá na ponta tem um cliente do B2C, do B2B, que está sendo atendido por vocês. Como é que você vê, Ademir, esse investimento, né, que vocês têm feito, né, que tem sido bastante relevante, até olhando a média aí do mercado? Como é que isso tem sido percebido? Como é que isso tem sido traduzido nas experiências do cliente na ponta? Então, Henrique, hoje eu posso falar com bastante propriedade que todo esse investimento ele valeu a pena, ele está valendo a pena, olhando do ponto de vista de quanto melhorou a percepção do nosso cliente, porque hoje o que a gente vende, né, a conectividade que a gente vende hoje, tem vários no mercado. Então, para se diferenciar é muito difícil, né? Então, assim, eu procuro bastante escutar o meu cliente e entender qual que é a dor dele, né? Porque hoje acho que uma empresa vai ter que atuar bastante, resolver bastante o problema do cliente para você ter ele como cliente. E a gente, com a evolução das nossas redes, com os investimentos em DWDM, melhorou muito as questões de estabilidade de rede, né? Questão de latência, né? Quando você pega uns canais expresso aí, nós temos canais expresso aí de 1000 km, né? Usando tecnologia de DWDM da Padtech, e isso reduz bastante, né, a latência para o cliente. O cliente ele percebe, né, a evolução das redes. E quando eu olho para trás, quando eu busco o que era a internet no estado onde a gente nasceu ali, que é o estado de Rondônia, e olho para hoje com essas evoluções, e isso não é mérito só da Netway, do Ademir, acho que isso é mérito, né, de todo o ecossistema que é a telecomunicação hoje no Brasil, principalmente no estado de Rondônia. Nós temos hoje, isso é dados, pode olhar aí na internet, nós temos nós somos a terceira maior capital hoje, Porto Velho, com a melhor conexão. Nosso estado está lá como o 6º estado bem mais conectado, e isso é possível com essa evolução, né? Quando o Ademir busca investimento, né? Quando o mercado faz investimento, e a gente olha para um cenário lá, 2010, 2011, 2012, como era sofrido ter uma internet, né? Como era sofrido ter qualidade, e eu acho que o mercado está evoluindo, o Ademir está evoluindo, a Netway está evoluindo, a Padtech está evoluindo, né? E fazendo a gente evoluir, porque acho que o pior local para se estar, Henrique, é na zona de conforto, né? E eu acho que a Padtech tem nos procurado tirar da zona de conforto. O nosso cliente ele tem cada dia mais ficado mais exigente, o mercado tem nos cobrado, igual eu falei. Como se diferenciar hoje no mercado altamente concorrido, que é o mercado de telecom no Brasil? Fazendo esses investimentos, né? Buscando tecnologia, trazendo o que tem aí no mercado, né, para poder implementar em nossas redes. E depois se diferenciar na qualidade, na prestação do serviço, né, de como é que eu atendo o meu cliente, de como é que, né, o tempo ali, né, de diminuir tempos, né. Então, assim, trouxe uma evolução muito grande para a nossa rede. A gente, de vez em quando a gente pega lá nos nossos planejamentos estratégicos, todo ano quando a gente faz lá, a gente olha lá o que a gente vai deixar aqui de orçamento, né, para investimento em rede, investimento em tecnologia, né, porque a gente sabe que o cliente, tudo que a gente está fazendo, tudo que a Padtech está desenvolvendo, só tem um objetivo, é melhorar alguma coisa para algum cliente na ponta, né, e eu acho que isso acho que tem sido muito notório o quão nossa rede evoluiu e quão o nosso cliente hoje está muito bem assistido, né, por essa conectividade, por essas tecnologias que a Padtech e que o mercado proporciona para nós. Legal. E olhando, bom, essa parceria que já é histórica, né, Ademir? Acho que entre Padtech e Netway. Como é que você vê assim a projeção, né, dos investimentos de vocês e também a evolução dessa parceria junto com a gente para continuar nesse movimento de expansão, né, pensando ali
na região de vocês, né, centro-oeste para o norte, eventualmente até pensando em projetos ali para chegar em outras regiões. Como é que você está vislumbrando, desenhando aí essa expansão? Claro, dentro do que você pode falar aí, porque eu sei que nem tudo é possível divulgar nesse momento, né? Maravilha, Henrique. Eu acho que o setor de telecomunicação ele está passando, acho que por uma das suas maiores transformações, né, aqui no Brasil. Acho que está vivendo aí um movimento de bastante consolidação, né, o cenário está bastante desafiador. E o Grupo Netway, a gente resolvemos há uns 8 anos atrás, né, expandir, criar essa expansão, né? Então hoje a gente não é só mais uma operadora ali do estado de Rondônia, a gente está no estado do Mato Grosso. Recentemente a gente fez a nossa expansão para o estado do Pará, que também tem uma perna no estado do Tocantins, que também tem uma perna no estado do Maranhão. Então assim, a gente tem aí um plano bastante ambicioso, né, no bom sentido, de expansão. E a gente sabe que o que nos proporciona essa expansão é a nossa sinergia de rede, né? Nossas redes estar conectadas, né? As nossas operações, a minha operação do estado de Rondônia está conectada com a do estado do Mato Grosso, com a do estado do Pará, e eu acho que o nosso olhar é para isso, né? Buscar, né, essas interconexões. E aí a gente, novamente, a gente volta no tema, né, que é investimento, no tema que é modernização dessas redes. Eu costumo dizer que em empresa você tem 2 caminhos, né? Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Não tem voo de cruzeiro, né? Ou você está crescendo ou você está diminuindo. E eu sempre busquei, né, direcionar o meu time, direcionar toda a nossa orientação estratégica, ela está voltada para crescimento, para expansão nacional. A gente está com um olhar bem assim de crescimento mesmo. E eu creio que a gente tem muitos projetos para fazer junto com a Padtech. Acho que a gente tem muita rede para iluminar, tá? Eu tenho essa característica, né, de construir muita rede. Eu não paro de construir, não paro de buscar estar cada vez mais expandindo. Então acho que a gente tem muito projeto para desenvolver e fazer junto aí. Você pode ter na certeza que vem muita novidade aí. E no mais, eu acredito que essas expansões elas só é possível também por parceiros estratégicos, né? Assim como eu tenho a Padtech, eu tenho outros parceiros que proporcionam, né, esse crescimento estratégico, a evolução das nossas redes, a tecnologia, né, de anéis, né, de proteções dessas redes. Utilizar essas tecnologias faz nós se diferenciar do que tem aí no mercado, tá bom? Então assim, o que eu poderia falar aí era isso aí, Henrique, mas a gente tem muita coisa para iluminar. Se prepara que tem muita rede aí, rede de OPGWs, tá? Que a gente está buscando aí com parceiros estratégicos. Então já já você vai receber aí projetos novos aí, inclusive agora, recente, a gente está praticamente finalizando aí um grande projeto de OPGW que a gente quer trazer aqui para a mesa da Padtech. Muito bom, Ademir. Acho que esse otimismo acompanha também o nosso otimismo aí com a parceria, com a evolução do mercado. Então, chegamos ao fim ao nosso podcast. Acho que passou rápido. Trouxemos hoje o Ademir aqui, CEO do grupo Netway, compartilhando insights importantes aqui com relação ao mercado, com relação à parceria com a Padtech. Queria agradecer ao Ademir pelo tempo, pela atenção, né, por esse cuidado aqui conosco. E agradecer também a você que nos acompanhou até aqui e desejar aí que vocês nos acompanhem aí nos próximos episódios. Obrigado. Beleza, obrigado Henrique, obrigado ao pessoal da Padtech, o pessoal aqui do podcast, as pessoas que estão nos assistindo. E queria dizer, né, que para mim é uma honra estar aqui hoje, né, com o Henrique. Almocei hoje com o Henrique, né, com o Raiman lá da Padtech, e dizer que a gente acredita muito, né, no nosso país, né, no Brasil. E ter uma empresa igual a Padtech, nacional, brasileira, né, e aí se desafiando a trazer cada vez mais soluções
para nós de inovação na área de transponder, na área de conectáveis aí, né, de trazer para nós o desafio de cada vez mais crescer nossas capacidades, é o que talvez move nós a cada vez mais querer expandir. E eu tenho certeza que, assim como a Padtech, o Brasil tem grandes, né, empreendedores, grandes investidores que acreditam nesse país. Apesar dos momentos que a gente está vivendo, e igual eu falei, não é só do Brasil, isso acho que nós estamos vivendo um cenário bem desafiador a nível internacional. Mas eu acho que a gente precisa acreditar um pouco mais nesse país, acreditar um pouco mais nesse nosso mercado, olhar um pouco para trás, não olhar um pouco para trás como uma espécie, né, de reflexão, focar no futuro, né, olhar, entender que a gente tem aí um monte de cenários, né, possibilidades diante de talvez de crise, há também muita oportunidade, eu enxergo muito isso, e dizer que eu espero que a nossa parceria seja bastante duradoura, que seja longa, e que a gente possa, através de podcasts igual esse, trazer para a Padtech também outras pessoas, né, para poder, talvez aqui no futuro, estar testemunhando, estar falando aqui o quanto que as soluções da Padtech ajudou a gente a crescer o nosso negócio. Que a gente possa servir aqui hoje de inspiração para eles, né, porque não é fácil, tá? O mercado de telecomunicação, o pequeno empreendedor, o ISP, no Brasil não é fácil, é desafiador. Eu conheço regiões aí, eu ando bastante o Brasil aí, eu praticamente posso falar que eu ando o Brasil de norte a sul, e sei dos desafios de redes passando por dentro de florestas, e eu sei como que é desafiador, mas existem os parceiros estratégicos, né? Existe parceiros de negócios que faz com que a gente volte a acreditar e volte até a sonhar, né? Eu acho que esse país nosso está precisando um pouco disso. Então eu queria também te agradecer, Henrique, pelo convite, dizer que para mim, mais uma vez, é uma honra muito grande de estar aqui, agradecer toda a diretoria da Padtech e dizer que pode contar com o Grupo Netway, pode contar com o Ademir, tá? E dizer que a gente pretende ter uma parceria muito longa com vocês. Muito obrigado mesmo. E obrigado ao público, tá, que está nos assistindo também, que a nossa conversa, nosso bate-papo possa servir de inspiração para eles também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ademir. Obrigado a todos. Obrigado.